Mas pessoal, listinha, tá? Vídeo para resolvendo a listinha para global. Questão 1. Iniciando as jornadas aqui. Beleza. Uma concessionária lançou um questionário para conhecer melhor a preferência de seus clientes e possíveis clientes. Entre as perguntas, tem-se idade, gênero, renda, marca de veículo desejado e características que julgam essenciais para a compra do carro. Classifiquem a seguir as variáveis mencionadas em qualitativa e quantitativa. Vamos lá. Qualitativa é quando a variável analisado é um gênero, tá? É um adjetivo, ou seja, está vinculado ao nome. Ou seja, se eu vier perguntando para vocês, fazer uma análise estatística dos modelos de carros que os seus pais têm. Você pergunta, qual que é o modelo que seu pai e sua mãe têm de carro na casa de vocês? Você vai falar, o modelo que eu tenho é 1, 2, 3, 4. Não vai falar assim, você vai falar, meu modelo é um Ford, é uma Hilux, é um Hyundai. Então, é gênero. Então, é qualitativo. Desculpa, eu só coloquei aqui errado, é qualitativo. Ok? Quantitativo é quando a variável analisada é de quantidade, ou seja, é numérico. Por exemplo, se eu fizer uma abordagem estatística, uma coleta de informação estatística, quantos irmãos vocês têm? Você não vai falar, eu tenho Mateus irmãos. Não, você vai falar que tem um, não tem nenhum, tem dois, tem três, ou seja, é numérico. Então, dentre essas perguntas analisadas, eu quero saber se é qualitativo ou quantitativo. Idade é quantitativa. Por quê? Porque quando a pessoa vai responder um número. Gênero, a pessoa vai falar se é masculino ou feminino. Ou seja, então, nome. Então é qualitativo. Renda mensal, também vai responder numericamente. Então é quantitativo. Marca desejada, não vai falar marca 1, marca 2, marca 3. Vai falar o nome da marca. Então é qualitativa. E características essenciais para comprar os carros. Uma característica é um adjetivo, ou é um nome, ou é um gênero, alguma coisa assim. Então é qualitativo também. Ok? Questão 2. Uma empresa prestadora de serviços possui 3.000 clientes. Foram selecionados 100 para preenchimento do formulário no qual deve informar idade, naturalidade. Naturalidade é a cidade, ok? É natural de qual cidade. Profissão, renda, além de avaliar serviços prestados pela empresa como ruim, regular, bom ou ótimo. Considerando os dados dessa pesquisa, que são todos esses dados aqui, ok? Identifique a população. População é todo pessoas, objetos que eu posso analisar. Ou seja, então, a população são as 3.000 pessoas. Ou seja, quando eu vou fazer uma análise dos meus clientes, eu vou justamente analisar os 3.000 clientes se for uma análise populacional. Uma análise amostral quer dizer que dentro dessa população toda eu vou pegar uma fatia. No caso são 100 clientes. Coloquei pessoas aqui em cima, mas poderia ser clientes. As variáveis qualitativas. Qualitativa nome, certo? Bem, idade não é. Naturalidade é. Naturalidade. Próxima, profissão também é, porque vai responder, ou seja, por nome. Profissão. Renda mensal não é. E avaliar o serviço prestado como ruim, regular, ótimo ou bom. E avaliação. A avaliação também é por um nome, não é por número, por uma escala numérica, né? Avalie o serviço de 1 a 10, aí seria quantitativo. E o único que sobrou aqui quantitativo foi quem? Idade e renda mensal. Idade e renda mensal. Certo?
Questão 3 agora. Só um minutinho. Cancelar. Questão 3. Vamos lá. Na questão 3, ele pede para completar a tabela de frequências, certo? Lembrando que frequências são justamente quantas vezes eu coletei aqueles dados. Tá? Tem o 4 aqui junto, não tem problema, tá? Tem o 3 e o 4 na mesma página. Primeiro aqui, para completar essa tabela. Essa classe agrupada tem um comprimento de 40. Ou seja, do 480 até o 420 é 40. Ou seja, todas serão de 40 em 40. 360, 400 e 320 a 360. Tá? 360, 40. 360, 400, 40. 40, 440, 40. 440, 480, 40. E aqui 40 e 40. Para completar todos daqui, vamos aqui voltando aqui. Frequência absoluta é quantas pessoas deram como informação ter de 320 na hora. Por exemplo, 120 pessoas falaram que tem de 320 a 360. 90 pessoas falaram que tem de 360 a 400. Frequência relativa é a porcentagem. Então, para responder isso daqui, primeiro eu tenho que saber as porcentagens. Então, o que eu vou pegar? Eu vou pegar essa informação aqui para saber qual que é a quantidade de pessoas que analisou os meus dados. Se eu sei que 240 equivale a 40%, então eu vou saber descobrir, eu vou conseguir descobrir quanto que equivale o total dos dados analisados. Total de pessoas que fizeram parte dessa tabelamento estatístico. Multiplico cruzado. 40x é igual a 240 vezes 100. 240 com 2 zeros. Passo o x dividindo. Corto 0 com 0. Ficou 2.400 dividido por 4. Que vai dar 600. Ou seja, o total de pessoas que respondeu essa pesquisa são 600 pessoas. Certo? Agora, para encontrar o restante, basta somente fazer uma regra de 3 com essas 3 aqui. Ó. Certo? Com essas duas aqui, desculpa. Então, essa aqui é a primeira informação. Agora, a segunda informação aqui. Ó. Eu sei que 600 equivale a 100% do dado estatístico. Então, quanto que equivale? 10%. Okay? 10% de 600 é 60. É só andar vírgula, uma casa para o lado esquerdo. 660. Acabou. Mas fazendo uma regra de 3 aqui para vocês chegarem ao resultado, ó, x vezes 100. 100x é igual a 600 vezes 10. 6.000. Passo o 100 dividindo. Vai ficar 60. X é igual a 60. Agora, para achar os 15, pô, se eu sei que 10% vale 60, então 5% vale 30. Que é a metade, ó. Ou seja, 60% é 10. 5% é 30. Pô, então 15% é o 10% mais 5%, que vai dar 90. 60 mais 30. Qualquer coisa, faz o passo a passo aqui, ó. 600 equivale a 100%. Quanto que equivale 15%? Então vai ficar 100x é igual a 9.000 x, passo multiplicando cruzado aqui, certo? 9.000 sobre 100, 0 com 0, x é igual a 90. Pronto, ok? Agora faltam os percentuais aqui. Aqui ficou fácil, porque 90% não equivale a 15, então esse 90% equivale a 15%. Bem, qual que é essa porcentagem que é referente ao 120 de frequência absoluta? Nem precisa fazer a regra de 3 aqui. É só somar todas as porcentagens, o que faltar de 100% é a resposta. Bem, somando esses dois eu tenho 50. 50 com 15 mais 15, 80. Então aqui são 20%. Mas que está na cara, porque se 10% equivale a 60,
Então 120 é 20%, que é o dobro. Tá? Agora a questão 4. Seja um conjunto de 5 números cuja média aritmética simples é 5,1. Ou seja, eu tenho aqui 5 números, certo? 5 números. E eu sei que a média é igual a 5,1. Ou seja, se eu pegar esses 5 números e dividir por 5, dá 5,1. Tá, coloquei 4,1 aqui. Então lá, vai dar 5,1. Mas o que eu comentei com vocês? Que toda vez que der a quantidade de elementos e a média, eu tenho a soma dos 5 elementos. Ou seja, S5 é a soma dos 5. Mas como que eu chego nisso? Ó, a soma dos 5 elementos dividido por 5 é igual à média. Ou seja, quando eu multiplicar cruzado aqui, vai ficar 5 vezes 5,1, que vai dar 25,5. Então a soma dos 5 elementos é igual a 25,5. Se o número 9 for incluído nesse conjunto, qual será a nova média? Bem, a nova média é quem? É somar os 5 elementos, A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais A2 mais A3 mais A4 mais A5 e incrementar o 9. Só que agora tem que dividir por quem? Por 6. Só que, se vocês perceberem, A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais A5 é 25,5. Então eu vou ter agora a nova média. Vai ficar 25,5 mais 9 dividido por 6, porque agora são 6 elementos, não são mais 5. Vai ficar 34,5 dividido por 6, que é agora a nova média. Faço divisão, ó, 34,5 dividido por 6, acrescento uma vírgula aqui para cancelar. Serão os dois elementos. Vai ser por 5, 30. Desce 4. Vem o 5. Opa, 5, 6 dá 30. Isso mesmo. Certo? 45. Quatro, 5 vai ser 9, que vai dar 45, ou seja, 5,9 aqui, certo? 5,9 resposta correta. Fechou? Aqui é 300,0. Fechou? É isso daí, galera, tá? Deu 0, 0. 5,9. Próxima questão. Questão 5. Em um simulado composto por 5 questões, vamos lá. Em um simulado composto por 5 questões, os resultados foram tabulados e apresentados na tabela a seguir. Não temos tabela, né? Não coloquei a tabela. Depois eu volto. Aqui, ó. São iguais. Calcule a média. Isso. É a mesma questão. Vamos lá. Questão 6. Em um simulado composto por 5 questões de múltipla escolha, os resultados foram tabulados e apresentados na tabela a seguir. Calcule a média de acerto. Aqui eu tenho uma tabela de frequências. Então a média, aqui nesse caso, a média é ponderada. Certo? Agora, para calcular a média ponderada, eu vou multiplicar a variável pela frequência, variável vezes 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 frequência. Ok? Então, 0 vezes 2, mais 1 vezes 3, mais 2 vezes 7, mais 3 vezes 0, mais 4 vezes 5, mais 5 vezes 8. E vou dividir por quem? Vou dividir pela soma das frequências. Pela soma disso tudo aqui, pela soma da frequência. Que vai dar 5, 8 com 7, 15, 15 com 5, já deu 20, com esses 5, 25. Ok? Deu 25 total. Então, eu divido por 25. Ou seja,
a minha média vai ser 2 vezes 0, 0. 1 vezes 3, 3. Então 3. 2 vezes 7, 14. 3 vezes 0, 0. Nem vou colocar aqui. 4 vezes 5, 20. 5 vezes 8 vai dar 40. Dividido por 25. Então aqui vai ficar 17 com 60 vai dar 77 dividido por 25. Certo? Então dividindo aqui agora, 77 dividido por 25 vai ser por 3, que vai dar 75. Sobra 2,00 vai dar vai dar 8. 3,08. Então 3,08 é a média. Questão 7. Foi feita uma pesquisa sobre os salários de um grupo de funcionários de uma montadora de veículos e os valores foram separados por classes, conforme a tabela a seguir. Qual é o salário médio desses funcionários? Bem, aqui está salário, está com a tabela de agrupamento, só de classe agrupada. Quer dizer isso? Que pessoas que recebem de 1.500 a 3.000 são 50 funcionários. Só que a média eu tenho que multiplicar valor vezes frequência. Valor vezes frequência, valor vezes frequência, valor vezes frequência. Só que, qual que é o valor que eu vou multiplicar aqui pela frequência? Então, antes de calcular a média, eu tenho que achar aqui o ponto do meio aqui, entre o 1.500 e o 3.500. Entre 1.500 e 3.500, para eu saber qual é o valor que está entre eles, eu somo esses dois, 3.000 mais 1.500, e divido por 2. Ok? Que vai dar 2.750. Então, o número do meio aqui é 2.250. Eu falei 700? Não, é 2.250. Somando esses dois, 3.000 mais 4.500 e divido por 2. Vai ficar 7.550 dividido por 2 vai dar 3.750, isso? 7.500 dividido por 2 vai ser 3.75, isso mesmo, 3.750. E agora que eu pego do meio também, que vai dar, tendo do meio, 4.500 mais 6.000 dividido por 2. Aqui vai dar 10.500 dividido por 2 vai dar 5.250. Tá? E faço a mesma coisa aqui para essa parte aqui, que vai ficar somando os dois, vai ficar 6.000 mais 7.500 por 2. Essa soma vai ficar 13.500 dividido por 2, vai ficar 6 sobe 1, vai ficar 6.750. Pronto. Agora, os valores que eu vou multiplicar por 50, por 60, por 30, por 10 são esses daqui, ó. Ok? Então vai ficar 50 vezes 2.250 mais 60 vezes 3.750 mais 30 vezes 5.250 mais 10 vezes 6.750. Dividirei por quem? Pela soma das frequências. Tá? Vai ficar 50 com 60, deu 110. 110 com 30, 140, com 10, 150. Certo? Então, vou dividir por 150. Estou com uma calculadora na minha mão aqui para fazer o vídeo ficar um pouquinho mais rápido, tá bom? Então, multiplicando aqui 50 vezes 2.250, 112.500, mais 60 vezes 3.750, deu 2.250 mil. 30 vezes 5.250, tá? 5.250 vai dar 157.500
mas multiplicar por 10 nem precisa de calculadora, tá? Somando tudo isso daqui e dividindo por 50. Vai ficar 112.500 mais 225.000 mais 157.500 mais 67.500 e divido por 150, que vai dar R$ 3.750. Esta é a média de salários desse total de pessoas aqui, ok? Questão 8. Ele pede: a média aritmética de 10 amigos é 22. O que eu comentei com vocês? Toda vez que der a média de uma quantidade de pessoas, multiplique a quantidade de pessoas pela média. Então, a soma dos 10 pessoas é igual a 220. Lembrem lá que eu comentei com vocês em sala. Quando eu falo que a média de 10 pessoas é 22 anos, é a mesma coisa a gente supor que todas as pessoas têm 22 anos, ou seja, a primeira tem 22, a segunda tem 22, a terceira tem 22, a quarta tem 22, até a décima tem 22, ou seja, a soma dá 220. Ou seja, se eu somar A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais e somando até o A10, somar as 10 pessoas e dividir por 10, isso é igual a 22, que é a média. Passando multiplicando aqui, ó, dá o 220. Provado porque a soma de 10 pessoas dá 220. Ao integrar mais um amigo nesse grupo, ou seja, vai entrando mais um, a média passa a ser 23 anos. Ou seja, quer dizer que a soma das 11 pessoas, agora, porque integrou um novo agora, passou a ser 23 anos. Ou seja, a soma de todas as pessoas é igual a 230. Ou seja, A1 mais A2 mais A3 mais A9 mais A10 mais A11, que é o outro cara que chegou, dividido por 11 é igual a opa, eu multipliquei errado por 11 aqui, né? É 230 vezes 11, eu peguei 230 vezes 10. 230 vezes 11, que vai ficar 2023, 23 vezes 11, que é a média vezes a quantidade de pessoas, que vai dar 253, a multiplicação. Tá, então eu tenho o seguinte, que a nova média é o quê? Somar as 11 pessoas e dividir por 11, que vai dar o 23. Só que eu sei que a soma dessas 10 pessoas aqui, ó, é 220. Então vai ficar 220 mais a 11 dividido por 11 é igual a 23. Ou seja, 220 mais A1, a 11, passando multiplicando 11 vai dar 253. A 11 é 253 menos 220, que vai dar 33. Só que é o seguinte, esse 33 aqui já conseguiríamos responder lá atrás. Porque eu sei que a soma das 11 pessoas é 220. A soma das 10 pessoas é 220. A soma das 11 pessoas é 253, ou seja, a subtração é justamente a 11ª pessoa que entrou, que é o 33. Tá pegando não? Agora aqui. Ó, 9. A alta estatura é bastante característica em esporte como vôlei e basquete. Embora não seja uma regra, no vôlei, por exemplo, os atletas de meio costumam ser os mais altos, pois são os carregados a realizar bloqueio de ataque adversário, além de ser bem ágeis. São também os principais responsáveis pelas bolas rápidas, que são aquelas lançadas pelo levantador. Acompanha a altura de alguns atletas do vôlei masculino brasileiro e suas respectivas posições. Aí tem o nome aqui certinho e ele pede. Com base em dados, determine a altura média de jogador da seleção brasileira. A altura média, pessoal, é somar tudo isso aqui, todos esses valores, e dividir pela quantidade de vezes que eu vou somar, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Antes de fazer a média, eu vou responder a B e a A, que é mais rápido. A B e a C. A C, ele pede a moda. A moda é o dado que mais repete. Tá? Então vamos olhar aqui nesses dados e vamos ver qual que é o dado que mais repete. 199 repetiu 2 vezes. 185, não, 185 2 vezes também. Vamos lá. 197 somente uma vez. 212 somente uma vez. 201 apenas uma vez. 187 só uma vez. 189 só uma vez. 187 uma vez. 183 uma vez. E 207 também uma vez. Então, tem dois números que aparecem 2 vezes. Então, ainda aqui nós temos um dado bimodal. Então, a moda é 1,85, 85 é isso? 85 e 199, isso mesmo. 1,85 e 1,99. A mediana é o termo central. Porém, se vocês forem calcular a mediana só olhando essa tabela do jeito que ela está aqui, já era. Vocês não vão acertar não. Porque no caso vocês, o dado do mês, como são 11 dados, vai ser o sexto termo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai falar, mediana é isso aqui. Não, errou. Por que errar? Porque não está em ordem crescente. Então, antes de calcular a mediana, eu preciso colocar esses dados aqui em ordem crescente. Tá? Então, vou aqui e vou procurar o menor dado. O menor dado aqui é 183. Então, coloco 183 aqui. Fazendo a letra B. 1,83. Vou colocar o segundo dado menor aqui, que é 1,85. Dois dados. Então, 1,85 e 1,85. Agora eu vou achar os próximos dados. O próximo dado aqui em ordem crescente é 1,87, que aparece somente uma vez. 1,87. O próximo é 1,89. Então, coloco 1,89. O próximo são 1,99. Opa! 1,97. Aí os próximos serão os dois 1,99. 1,99 e 1,99. Depois 2,01, 2,07 e depois 2,12. 2,07 e 2,12. Agora eu vou achar o termo do meio. Como são 11 termos, então é o sexto termo do meio. Tá? Como que eu descubro isso? Pega 11 e divide por 2 para dividir os dados ao meio. A divisão vai dar 5,5. Arredonda para cima. Então é o sexto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a minha mediana é 1,97. Como que eu sei que a mediana está correta? Porque daqui para trás tem 5 dados. Daqui para frente também tem 5 dados. Ou seja, é o termo que dividiu o dado estatístico ao meio. Tá? Então 1,97. Ok? Agora tem um jeito mais fácil de calcular a mediana. Como que vocês vão fazer? Como eu quero o dado do meio, ao invés de você perder tempo fazendo colocar esses dados em ordem crescente, você vai fazendo o seguinte. Acha o dado menor aqui dessa tabela, 1,83. Corta. Agora corta o maior, que é o 2,12. Agora volta na tabela e procura o menor do que sobrou, que é 1,85. Agora vem e corta o maior que sobrou, que é 2,07. Volta de novo na tabela e risque o dado menor que sobrou, 1,85. Risque o maior que sobrou. Agora volto, vou riscar o menor. Depois volto e risco o maior. Agora volto, risco o menor. E volto, risco o menor. Risquei o menor errado. Não é esse aqui, é 1,89. E agora risco o maior. Olha quem sobrou. 1,87. Por que isso? Porque quando eu risco menor, maior, menor, maior, menor, maior, menor, maior, menor, maior, sempre sobrará o termo central. Você não precisa perder esse tempo, tá? Agora, a letra A, calcular a média. Então, vou somar todos esses dados e vou dividir por 11. Isso que é a média de um dado estatístico, tá? Então, vou pegando aqui, ó. Eu vou 1,99
mais 1,99, mais 2,12, e vou somar todos os dados. Vou colocar uma reticência aqui, só para ficar mais rápido o vídeo, para que vocês não percam tanto tempo assim. 1,97 mais 1,85 e depois dividido por 11. Vou fazer aqui com o auxílio da calculadora aqui para ficar mais rápido, tá? Então ficou o seguinte: 1,99, primeiro dado, mais 1,99, segundo dado, mais 2,12, terceiro dado, mais 1,85, quarto dado, 2,01, mais 1,89, mais 1,87, mais 1,83, mais 2,07, mais 1,97, mais 1,85, e divido agora por 11, que vai ficar a resposta aproximadamente 1,95. Se essa média ficar menor que 1,83 ou maior que 2,12, está errado. A média sempre tem que ficar entre os dois maiores, entre os extremos do dado estatístico, entre o menor e o maior. Ok? Questão 10. O preparador físico de um time de basquete dispõe de 20 jogadores, com média igual a 1,80. De novo, se eu tenho a quantidade de pessoas e tenho a média, eu tenho a soma de todo mundo. Então eu tenho a soma dos 20 jogadores. Eu suponho que todas as pessoas têm 1,8 metros de altura. Então 1,8 vezes 20, que vai dar 3,6 metros, que é a somatória das 20 pessoas. No último treino, antes da estreia do campeonato, um dos jogadores desfalcou a equipe por razão de séria contusão, forçando o técnico a contratar outro jogador para recompor o grupo. Se o novo jogador tem 20 centímetros, se é 20 centímetros mais baixo, vamos lá. Se o novo jogador que entra no lugar tem 20 centímetros mais baixo, isso quer dizer que a soma total agora passará a ser 20 centímetros mais baixo. Ou seja, vai ser 35,8 metros. A nova soma agora de todos os jogadores. Agora ele pede qual é a média em altura do novo grupo. Então vou pegar a somatória agora. A média é a somatória de todo mundo dividido pela quantidade de pessoas. Ou seja, 35,8 dividido por 20 vai dar 1,79. Vou fazer essa divisão aqui do lado. 35,8 dividido por 20. Cancelo o zero e coloco uma vírgula aqui. Vai ser 1,200. Sobrou 158,0 por 7, que vai dar 1.400. Sobrou 180. Como já coloquei uma vírgula, posso acrescentar um zero aqui sem pagar nada. Vai ser por 9, que vai dar 1.800, 1,79. Questão 11. Uma loja de calçados anunciou uma liquidação de troca de coleção. Foram vendidos em um dia as seguintes numerações de calçados: 34, 35, 36, 37, 38, 39. Aqui é a numeração de calçados. E aqui é a quantidade que foram vendidos. Determina a mediana dessa venda. Beleza. Para saber a mediana, primeiro tem que saber quantos dados estatísticos foram coletados, que é justamente a soma da quantidade vendida, que é a minha frequência. Foram analisados 3, 4, 7, com 9, 16. Eu vou somar aqui que vai ficar mais fácil dessa forma. Ó. 8 com 2, 10. 4 com 4, 8 deu 14. 14 com 10, 18, desculpa. 10, 18, 18 com 9, 27. Com 3 deu 30. Então são 30 dados que foram analisados. Ok? 30 dados estatísticos no total. Fechou? Agora vamos lá. Vamos lá para vocês entenderem que eu quero chegar aqui. Como são 30 dados estatísticos, eu sei que o termo do meio, como é mediana, é termo do meio. Eu tenho que pegar 30 e dividir por 2, que deu 15. Como o dado é par, existirão não um termo central somente, existirão dois termos centrais. Certo? Então, os termos centrais serão termos
centrais serão o 15º e o 16º termo. Agora é o seguinte, ao invés de eu colocar em ordem igual nós fizemos lá anteriormente, aqui já está em ordem. Como que eu vou contar? Vou contar o seguinte, o 34 tem três números. Então aqui já foi 1,34, 2,34, 3,34. Tem que chegar no 15º e o 16º. O 35 tem 4 pares de sapato. Então 35, 35, 35, 35 e 35. Opa! O 36 tem 9 pares de sapatos. Então vem aqui 36, 36, 36, 36, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9. Aqui nós já chegamos no 15º e 16º. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Então, os termos médios é justamente o 36, que é o 15º, e o 36, que é o 16º. Eu tenho que fazer a média desses dois termos centrais. 36 mais 36, 72. Dividido por 2, 36. Então a resposta aqui, mediana é igual a 36. Só que existe um jeito mais fácil de resolver isso daqui, ao invés de colocar em ordem e perder tempo. Vocês têm que chegar até o 15º e 16º termo. Então aqui, ó, somei 3. Aqui são mais 4. 3 com mais 4 foram 7. Então aqui são os 7 primeiros termos. Se eu pego 7 e somo com 9, somo com 8, desculpa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui eu coloquei um 35 a mais, mas deu certo do mesmo jeito. Aqui vai dar 16. Então, até o nono termo vai até o 16º termo. Ou seja, o quarto vai até o 7º. Então, do 8º até o 16º é o termo 36. Então, 36 é o 15º e o 16º termo. Tá? Questão 12. Um vendedor possui salário comissionado, ou seja, o valor que recebe no final do mês é composto por uma quantia fixa, mais comissão de acordo com a venda efetuada. Veja o salário desse vendedor no primeiro trimestre. Com base na tabela determina, tem janeiro, fevereiro e março, a amplitude. A amplitude é a diferença do maior valor coletado e o menor valor coletado. Então a amplitude aqui é 2.500 menos 2.200, que deu 300. O desvio, vamos lá, o desvio nada mais é que a subtração de cada um desses dados pela respectiva média. Então nós teremos 3 desvios, tá? Porque como são 3 dados, vai ter desvio 1, desvio 2, que é x2 menos a média, e desvio 3, que é o x3 menos a média. Ok? Essa é a letra B. Então, primeiramente, tem que calcular quem que é a média. A média é a soma de todo mundo, e dividido por 3, porque são 3 dados. De novo, com a ajuda aqui da calculadora fazendo rapidão, 2.500 mais 2.200 mais 2.350. Dividido por 3 vai dar 2.350. Que é o termo que está no meio, né, de todo mundo. E realmente, ó, que está no meio dos dois, 2.350, e deu ele mesmo. Posso assim, isso aí mesmo, 2.350. Então, o primeiro desvio é quem? Pega esse valor, 2.500, menos 2.350, que deu 150. O que é o desvio? O quanto que cada um dos dados estão longe da média. Pega o segundo dado, 2.200 menos 2.350, vai dar menos 150, que está abaixo. E o próximo, 2.350 menos 2.350, ou seja, o terceiro dado menos a média que eu encontrei. Que a média, o desvio vai dar 0. Variância. O que é a variância? É a média desses desvios ao quadrado. Ou seja, a variância, eu vou pegar cada um dos desvios e vou elevar ao quadrado. Certo? Como são 3 dados, eu divido por 3.
Então é isso que é a média, isso que é a variância, tá? Vou pegar cada um dos desvios e elevar ao quadrado. De novo, o que é a variância? É a média dos desvios ao quadrado, tá? 150 ao quadrado vai ficar 225, 00, mais 225, 00, mais 0 aqui que não tem nada. Opa, 0 eu coloquei no lugar errado. 0 é aqui, ó, 0 ao quadrado é 0. Dividido por 3. Menos 150 ao quadrado vai ficar positivo, tá? Então aqui vai ficar 450, isso, 45.000, dividido por 3. Ou seja, a variância ficou 45.000, dividido por 3, vai ficar 15.000. A variância, tá? Aí, vamos lá. Achei o valor, certo? O que é o desvio padrão? O desvio padrão, vou colocar aqui D, nada mais é que a raiz quadrada. Opa! A raiz quadrada da variância. Então, vou pegar essa variância e vou elevar ela ao fazer a raiz quadrada dela. Fechou? É isso daí. Questão 13, última questão. Considere os seguintes medidas escritas das notas fiscais. A tabela deu o seguinte, deu 3 turmas, deu o número de alunos em cada turma, deu a média. Opa, a média, percebeu que é igual aqui? Média é igual das 3 turmas, a média de nota. Só que o desvio padrão das 3 altera. Ok? Vamos lá, essa explicação eu vou estar matando a questão. O que significa o desvio padrão? O desvio padrão significa o quão homogêneo são os dados analisados de cada turma, ou seja, quão regular é. Por exemplo, como o desvio padrão dessa turma deu 1,31, que é bem menor que todas as turmas, quer dizer que todas as notas ficaram muito perto da média, ou seja, deu 5, 6,5, 5,8, ficou muito próximo. Como o desvio padrão ficou bem maior do que 1, quer dizer que esses dados da turma B é menos regular que da turma A, ou seja, ficou um 7, um 4, ficou menos regular. E aqui, ó, ficou um regular médio, tá? Com base nesses dados, considere a seguinte afirmativa. Apesar das médias serem iguais das 3 turmas, as notas da turma B foram as que mais apresentaram heterogeneidade. Sim, heterogêneos são os dados menos regulares. Então, aqui está, ok, é verdadeira. As 3 turmas tiveram a mesma média, mas com variações diferentes. Sim, certo? Ou seja, teve a mesma média e variação diferente. Ok, verdadeira também. Tem? As notas da turma A se apresentaram mais dispersas em torno da média. Não, falso aqui. Foi a menos dispersa, porque teve menor desvio padrão. Então a correta é somente a 1 e a 2. É isso daí, galera. Qualquer dúvida, estarei à disposição sempre.